Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sexta-feira da segunda semana do tempo quaresmal, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Jesus se refere aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, contando a parábola da vinha, que fazia referência direta ao mau comportamento deles. Deus é o proprietário da vinha. Em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus vai dizer: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. No contexto do Evangelho que meditamos hoje, essa vinha plantada por Deus pode ser tanto considerada a Igreja como também o povo de Israel. Deus plantou e cercou a vinha de cuidados e carinho, ou seja, deu a ela todas as condições para que devolvesse a ele os frutos no tempo devido. Mas os que os vinhateiros fizeram tomaram posse daquilo que não era seu. Tomaram posse da vinha do Senhor que lhes foi confiada. Podemos nesse dia imaginar essa vinha também como a nossa vida, a vida que Deus nos deu. Ele não só nos chamou à vida, mas também nos cumulou de todas as condições para que, na decorrência da nossa existência, pudéssemos traduzir em nós o seu querer. Mas qual é o erro que muitas pessoas cometem? É o de tomarem posse de suas vidas e fazer delas o que quiserem, como se não houvesse o amanhã, como se não tivessem que prestar contas a Deus do que fizeram com ela. Assim fez Deus com os vinhateiros. Plantou a vinha, se encarregou de dar a ela as condições necessárias e confiou a eles a administração. Mas quando os enviados de Deus vieram buscar os frutos da vinha, foram maltratados e até assassinados. Por fim, veio o filho buscar o que de direito era seu, mas nem a ele respeitaram. Obviamente que Jesus é esse filho, o Verbo que se fez homem,
Ele veio, semeou a semente do reino de Deus no mundo, mas foi rejeitado por aqueles que eram dele, como vai dizer em São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, a pedra angular, foi rejeitado. Por isso Deus tirará a vinha desse povo e confiará a outros povos para que administrem da forma como ele espera. E quanto a esses que negligenciaram a administração da vinha, ou também podemos dizer da própria vida, ficarão de fora do reino dos céus, por rejeitarem o Senhor. Que possamos nesse dia refletir sobre como estamos administrando a vida que Deus nos deu, de forma que dê frutos, 30, 100, 100 por 1, ou estamos fazendo mau uso daquilo que não é nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.